Quem nunca assistiu filme na vida? E quem alega nunca ter assistido um filme ou tá mentindo ou viveu a vida sem conhecer uma televisão, um celular, um cinema? Então, quem nunca assistiu um filme na vida, né? Ou quem alega que nunca assistiu um filme na vida deve estar mentindo também, porque é meio raro não assistir algum filme na vida. Mas o caso é, vamos falar de filmes hoje. E vocês sabem de quais filmes eu tô falando? Filmes gospel, filmes cristãos, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Os filmes abençoados por Deus. E eu quero recomendar a vocês 5 filmes cristãos, ou gospel. 5 filmes cristãos ou gospel, eu acho. Mas são 5 filmes cristãos. Eu sinceramente me inspirei em fazer um vídeo sobre filmes cristãos por causa do Pastor Toninho. É o canal do Pastor Antônio Júnior, mas eu chamo de Pastor Toninho. Eu me inspirei no Pastor Toninho, por ele ter falado de alguns filmes da Netflix cristãos. E isso, e outras coisas. Então eu quero recomendar a vocês 5 filmes. Quem não quiser assistir, não assista, cada um com a sua opinião. Mas bem, espero que vocês gostem do vídeo, né? E quem for assistir o filme, que digam muito abençoados por Deus nesse filme e que aprenda bastante a palavra de Deus. Quero começar com o filme bem interessante. Deus não está morto. O primeiro filme de Deus não está morto. Em resumo, tudo começa com um moleque que se chama Josh, eu acho que é Josh Waiton, indo para a universidade dele, o cantinho dele, para ele estudar. Beleza, paz e amor. E aí ele foi se matricular em uma sala, algo assim, com um professor. Um certo professor, mas esse professor, meus queridos, Josh Waiton é cristão. No filme, Josh Waiton é cristão. Mas já o professor, meus queridos, ateu, né? Ele não acreditava em Deus. Ateu é ateísta. Ateísta cujo não acredita em Deus. O caso é, Josh Waiton e outros alunos, obviamente, né, entram nessa sala. E esse professor fala, né? Ele parece falar sobre uns caras lá de tempos atrás, sei lá o que eles eram ateus, não acreditavam em Deus, em um ser inexistente. De acordo com esse professor, que parece que o nome do professor, pior que eu esqueci. Então, ele propôs algo meio até que simples, né? Não exatamente simples, mas para ele era a coisa mais simples que tinha. Escrever: Deus está morto. Todo mundo, menos quem? O protagonista que eu mencionei, Josh Waiton. Ele disse que não pode porque é cristão. Então, o professor propôs um desafio para ele. Você tem sempre 3 dias para provar o contrário, que Deus não está morto. Se você conseguir provar que Deus não está morto, então Deus não está morto, simples assim. Então Josh propôs algo mais ou menos assim, né? Josh teria que reconvencer aqueles alunos que escreveram Deus está morto no papel a acreditarem que Deus não estava morto. E pra vocês terem noção, eu tô querendo tocar no negócio do gravador, mas bem, para vocês terem a bendita noção, Josh tinha uma namorada. E aí, a namorada soube disso, né? A namorada, que vamos supor que era cristã, não sei exatamente. A namorada dele disse que era só escrever no papel e pronto, e ignorar, seguir a vida. Mas Josh, querido, ele pensava que Deus queria que alguém o defendesse, e ele estava certo. É tipo, como provar a fé dele.
Então, Josh, né? E é isso. Senão eu vou falar do filme inteiro. Mas o caso é, Josh passou os 3 dias provando para as pessoas, dizendo que Deus não estava morto, explicando cada coisinha. E no terceiro dia aconteceu coisa. Mas o caso é, Deus não está morto, queridos. E esse foi o primeiro filme de Deus não está morto. Eu não quero contar o filme todo, senão primeiramente vai ter muita spoiler. Mas esse é o resumo do primeiro filme. Deus não está morto. O próximo filme não é a mesma coisa, não. Mas deve ser dos mesmos criadores de Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto 2. Eu conheci Deus Não Está Morto 2 na Netflix. Um dia na Paz no Amor, quando eu tava com meu pai, parece que o meu pai escolheu esse filme e eu assisti. Depois, quando eu conheci o filme Deus Não Está Morto 2, eu fui procurar o filme Deus Não Está Morto 1 e eu achei e assisti, né? Porque eu tinha assistido o filme Deus Não Está Morto 2 primeiro, em vez do sentido, pra quê? Mas bem, vamos falar agora de Deus Não Está Morto 2. Começa com uma professora na Paz e no Amor, dando aula para os alunos, certo? Tá, não é assim. O caso é, a professora lá na casa dela, na Paz e no Amor, de boa, na benção, né? E aí, um certo dia, a professora foi, né, dar aula para os alunos. E uma certa aluna, parece que tinha acabado de chegar na cidade, eu não sei como explicar, não estava exatamente muito bem. Parece que o irmão dela tinha morrido e coisa aconteceu. E parece que de repente ela foi resolver desabafar com a professora. E a professora aí bateu um papo com ela e a aluna perguntou o seguinte: como você consegue, vamos ver, deixa eu resumir. Como você consegue, vamos supor, ser tão otimista, vamos supor que ela perguntou isso. E ela respondeu: Jesus. Olha que coisa boa. De repente, na casa dela, acontece o seguinte: parece que ela achou a Bíblia do irmão dele. Do irmão dela, o irmão que tinha morrido. E aí parece que ela começou a ler e aprender mais da palavra de Deus. E parece que ela sentiu uma vontade de aprender mais e mais da palavra de Deus. E um certo dia, eu acho que foi logo no próximo dia, depois que ela conversou, desabafou um pouco com a professora, né? Ela foi lá, né? Com os alunos. E a professora estava dando aula de história, falando de alguma coisa da aula de história. E a aluna, ela fez uma pergunta relacionada a Jesus, mais ou menos. Ela fez uma pergunta relacionada a Jesus, porque a professora estava dando uma aula aí sobre alguma outra pessoa bem aí da história. E ela fez uma pergunta relacionada a Jesus. E a professora respondeu: certo, normal. Coisa mais normal que tem. Mas umas certas pessoas da escola, eu não sei como explicar, não gostaram muito dessa resposta da professora. Não gostaram tanto dessa resposta da professora aí. Não, o que eu acho esquisito é que tiveram que ir pro juiz. Não, eu acho isso meio besta de eles terem ido pro juiz só porque uma aluna, Brooke, o nome dela é Brooke, é mais ou menos Brooke o nome dela. Ela só fez uma pergunta pra professora e ela respondeu, mas parece que o jeito que ela respondeu não agradou muito aí os cabas. Então eles precisaram ir para o juiz, o júri. Para quem não sabe o que é júri, é tipo advogado, algo assim, né? Eles foram pro júri só para decidirem se a professora lá, eu esqueci o nome, não seria mais professora não, algo assim, né? E um cabra sapo, foi mal. E um cabra ruim aí, ele de repente, certo, a professora, junto com um outro advogado que não acreditava tanto em Deus,
Mas mesmo assim foi ajudar, eu acho que ele não acreditava tanto. Não, na verdade não é que ele não acreditava em Deus, ele só não era cristão. Foi mal, confundi aqui. Caso veio alguém pra defender a professora. E aí, um outro cabra bem aí, né? Não, tiveram que ir pro júri só porque a professora respondeu a pergunta de uma aluna. É isso que eu acho meio besta, mas fala mais é nada, peraí. O caso um certo cabra, ele estava com os pais da Bronca, batendo papo e falando aí de, vamos ver, umas ideias de como, sei lá, algumas coisas. E aí de repente falou: vamos provar de uma vez por todas que Deus está morto, meus queridos. É isso que ele falou. O caso a Brooke estava na casa e ouviu. E os pais e aquele cabra lá viram. Mas o cabra ficou tranquilo, ele falou: a Brooke não tem idade lá de ir no júri e tal, e do tal, e do tal, e tal, e do tal. Mas o caso assistam o filme para entenderem mais o que aconteceu. Eu dei só um resumo, né? Mas o caso aconteceu bastante coisa. Chega o pastor Dave, ele foi lá no júri também participar, mas ele não pôde participar também, porque no filme parece que ele passou mal de alguma coisa, desmaiou, foi para o hospital, mas ficou bem, graças a Deus. O pastor Dave também participou do filme Deus Não Está Morto 1, junto com um dos seus melhores amigos, né? Mas bem, chega de spoiler. O caso primeiramente, obrigado. Agora, o terceiro filme que eu quero recomendar para vocês. Deus Não Está Morto. Eu gostei desse filme. Eu não sei se tem um Deus Não Está Morto 4, mas se tiver eu vou assistir. Mas não, o quarto filme que eu vou recomendar não vai ser Deus Não Está Morto 4. Aliás, nem sei se existe um Deus Não Está Morto 4. Mas se existir, eu vou assistir. Caso vamos falar de Deus Não Está Morto 3. Uma Luz na Escuridão. É o nome do filme. E quero falar uma coisa a vocês sobre Deus Não Está Morto 2. Em Deus Não Está Morto 2, parece que o pastor Dave, ele não fez uma certa coisa, o reverendo Dave, o pastor Dave, parece que... sim, os sermões. Parece que o pastor Dave, ele não entregou em certos negócios que são sermões aí, uns sermões, né? E ele mandou aí um negócio aí dizendo por que ele não entregaria os sermões e ele não entregou os sermões. E eu achei isso um tanto que meio besta, que nem eles irem no júri só porque a professora respondeu a pergunta de uma aluna. Mas bem, o caso depois dos créditos de Deus Não Está Morto, mais ou menos, depois dos créditos de Deus Não Está Morto 2, mais ou menos, aparece uma fala bem aí. Pastor David, você está preso por não ter entregado os sermões e eu tô falando sério. Isso eu acho mais besta do que eles terem ido pro júri só porque a professora respondeu a pergunta de uma aluna. Mas lá nos créditos de Deus Não Está Morto 2, literalmente prenderam o pastor David só por não ter entregado os sermões. O que tinha de tão importante nos sermões? Eu creio que eu sei o que tinha de tão importante. Mas só porque o pastor David não entregou os sermões seria motivo de cadeia? E o pastor David aceitou, de boas. E aí, o pastor David aí falou: Dude, parece que você tem que me substituir por mais um tempinho. De boa, pelo menos eu vou dar seu carro. É mais ou menos assim, sei lá. Um amigo dele, um amigo do pastor David, um neguinho muito abençoado, que uma das melhores frases que ele fala. Eu creio que ele falou essas duas frases nos dois primeiros filmes de Deus Não Está Morto 1 e 2. Eu tenho certeza que ele deve ter falado essa frase em Deus Não Está Morto 3, que será possível. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Melhor pastor. Por causa que o nome dele não é mencionado em Deus Não Está Morto 1 ou Deus Não Está Morto 2, eu acho. Eu acho que o nome dele só é mencionado em Deus Não Está Morto 3, eu acho. Mas vamos falar agora de Deus Não Está Morto 3. Uma Luz na Escuridão. E eu falei do pastor Dave sendo preso nos créditos de
Deus Não Está Morto 2, porque o filme Deus Não Está Morto 3 começa mais ou menos assim. Com o pastor Dave na cadeia e ele sai da cadeia, né? Pra passar um tempo lá, sei lá. E aí, quem foi o primeiro a recebê-lo? O melhor amigo dele, é claro, o Dudu. O Dudu. E aí, eles ficaram de boa. E aí, certo dia, o pastor Dave junto com o Dude deram um culto lá na igreja, né? Para ser abençoado por Deus. E aí, ia acontecer mais coisas. E de repente, tinha um cara. Esse cara parece que tinha uma namorada. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas aconteceu uns rolês, umas coisas. Parece que o cara, ele não estava muito bem da cabeça, parecia meio confuso. E justo na igreja onde o pastor Dave e o Dude estavam lá também, né? Ele pegou uma pedra não, um tijolo e jogou na janela da igreja. No caso, o pastor Dave e o Dude, eles estavam fora da igreja. Eles estavam andando por aí no meio da calçada, sei lá. E de repente eles parece que perceberam um vidro sendo quebrado. E aí o Dude foi lá ver a igreja, o que aconteceu, o que tinha acontecido, né? É um dos momentos mais tristes, velho. Um dos momentos mais... eu acho que o reverendo Dave, pastor Dave, também foi perseguir o carinha lá que jogou o tijolo na igreja, mas não conseguiu, né? Não, um dos momentos mais tristes. Dude foi lá e parece que aconteceu alguma coisa, uma explosão em chamas, sei lá, e o Dude caiu no chão. E antes de falecer, ele falou em outra língua, uma coisa bem aí. Algo assim de... Ele falou: Deus é bom o tempo todo. Sempre Deus é bom o tempo todo. Deus sempre é bom o tempo todo. Algo assim ele falou antes de morrer. O Dude. O David ficou muito triste. Mal tinha saído da cadeia ele, viu? Mal tinha saído da cadeia. Do cilindro. Mas bem, aconteceu muitos outros acontecimentos. E a igreja do pastor Dave tinha virado cenário de um crime. O pastor Dave não gostou nada disso. E vocês terão que descobrir o resto ao assistir. O filme é bom. O filme é interessante. E também conhecemos uma pessoa, creio que bem importante, que é o irmão do pastor Dave. Assistam o filme para entender. Agora vamos falar de dois filmes que não é Deus Não Está Morto. Não, porque eu acho que já terminou. Vamos falar de um outro filme. Quem quiser pode assistir esse filme no YouTube. Só vai ter que aguentar assistir esse filme por playlist. Playlist. Vai a parte 1 do filme, outra playlist. Vai a parte 2 do filme, outra playlist. E tal, sabe? Os filmes separados em playlist. Vocês sabem como é. Espera aí. Quarto de Guerra é o nome do filme. Certo. E, como eu disse, você pode assistir por playlist ou assistir. Talvez esse filme tenha na Netflix ou no Amazon Prime Video. O negócio mais famoso de filme é Amazon Prime Video ou Netflix. Talvez vocês encontrem esse filme ou na Netflix ou nesse aplicativo aí. Mas também podem assistir no YouTube. Você só tem que assistir de playlist em playlist. Nome: o filme Quarto de Guerra é um filme que começa mais ou menos assim. De uma senhorinha falando de guerra. E aí, ela tava lá no túmulo de Liu. O Liu era o marido dela. O nome da senhora, eu já não sei, mas a senhora... Guarda essa senhora, que essa senhora aí, ó, é ungida por Deus. Liu estava morto, morreu faz tempo na guerra, né?
E ela, em um certo dia, né? Ela estava bem velhinha, né? E ela tava falando de guerra aí, no meio do filme, né? Tava falando de guerra, explicando aí sobre estratégias de guerra, algo assim. E aí, falou aí de faz uns anos que o marido dela morreu. Parece que nessa última vez que ela foi visitar o túmulo dele, parece que ela fez uma oração para que aparecesse alguém na vida dela, para que ela possa ajudar, para que ela possa salvar ela do mal, sabe? Ela queria que Deus enviasse alguém para ela ajudar e enviou. Uma mulher chamada. Uma mulher. Uma mulher. Vamos chamá-la de Mariquinha, porque eu sempre quis usar esse nome, eu acho. E porque Mariquinha era o nome da minha amiga imaginária. Bem, Mariquinha. Mariquinha estava mais ou menos, sabe? Ela, vamos ver, não se dava muito bem com o marido. Passava por brigas com o marido e a filha no meio, não gostando nem um pouco dessas brigas aí da mulher, do marido, que chega a ter uma certa parte do filme e parecia que ela queria ter uma família como da amiga dela, porque toda vez que os pais dela se veem, eles brigam. A própria filha fala. E dá pra entender. Acontece mais briga mesmo, né? E o caso o trabalho da Mariquinha era um negócio aí de vender casa, isso. O trabalho da Mariquinha era algo de vender casa. E aí, parece que ela tava vendendo, parece que ela ia vender a casa daquela senhorinha que eu tô falando, né? Aquela senhorinha lá no túmulo. Vamos chamar ela de vovó, só vovó mesmo. Não, vovó não. Vamos chamar ela de Creia. É um bom nome, Creia. Né? Porque eu esqueci os nomes, que meu Deus do céu. Mas bem, e Mariquinha foi lá, conheceu a Creia, e a Creia estava mostrando aí os cantos da casa dela, a cozinha, os melhores lugares. Mostrou aí uma foto aí dela com o Leo, né? Então, é isso. E aí um certo dia a Mariquinha ia vender a casa da veinha e a veinha, a Creia ia mudar de casa. Beleza? Mas bem, o caso eu vou ter que ver meus irmãos rapidinho. Bem, no próximo dia, onde Mariquinha foi na casa de Creia, Creia apresentou um lugar bem especial para ela. Nome? Quarto de guerra. Para a Mariquinha, era só um closet. Pra quem não sabe o que é um closet, é quase um guarda-roupa, onde se guarda-roupa, essas coisas. Mas Creia transformou o closet dela em um quarto de guerra. É um quarto de oração particular para ela, onde ela ora, onde ela orava pelo Leo e provavelmente pelas outras pessoas, né? Então, Creia ensinou a Mariquinha coisas, bastante coisas. Ensinou a orar pelo marido, né? Orar para que Satanás saísse da vida dela, porque, né? Mariquinha é como se ela achava que o marido dela era o inimigo, mas o inimigo estava escondido entre eles, né? Não, uma parte que sinceramente eu achei muito interessante nesse filme é que apareceu um cabra feio. Cabra feio não. Um cabra aí querendo assaltar as duas. A Mariquinha e a Creia estavam de boa andando, buscando um certo carro ou ido, né? Algo assim. E aí, de repente apareceu o assaltante. Passa o dinheiro. E a Mariquinha ia passar o dinheiro. Mas Creia, meus queridos, não. Abaixe essa faca. Eu ordeno em nome de Jesus. Não, essa parte foi maravilhosa. Depois disso, ela tava tomando sorvete tranquilamente. E olha que ela ainda disse, ó, pode botar o nome de Jesus aí no meio.
Bota o nome de Jesus aí no meio. Ela disse pra botar o nome de Jesus lá no meio do negócio, que a polícia tava lá batendo um papai com a Mariquinha Cré por causa disso aí. A polícia deve ter ficado meio confuso. Essa parte eu achei muito boa. Mas quem quiser entender mais do filme, assista. E o marido dela também passou por coisas, mas vocês terão que assistir pra entender. O nome do filme é Quarto de Guerra. Quem quiser assistir, assista quem puder. E pra terminar, meus queridos, o último filme que eu recomendo a vocês. Eu conheci através da minha prima, que eu chamo de Dudinha, mas o nome é Maria Eduarda. Minha prima escolheu um filme. Ela disse que tinha assistido esse filme em uma igreja, que chega ela chorou, então se preparem. O nome do filme é Superação, o Milagre da Fé. Quem já assistiu esse filme? O filme é mais ou menos assim. Um moleque aí, né, indo pra escola dele. A mãe levou o moleque pra escola dele. Ele estudou na escola. E aconteceu umas coisas. E, meu Deus do céu. E de repente, ele e seus amigos... eles foram brincar no gelo. É que na época era inverno, sabe? Onde o lago congelou e tinha como escorregar no gelo. Então é como se fosse isso. Mas, querido, aconteceu o que tinha que acontecer. O caso é, os moleques estavam brincando de boa. E tinha um velho, uma pessoa lá de um certo lado, que diz: ei, seus moleques, vocês saiam daí. O gelo tá muito fino, vocês podem cair aí. Então, parece que eles resolveram sair. Mas quando eles estavam saindo do gelo fino, plim, o gelo quebra. E os dois estavam lá na água, tentando sair, tentando sair, tentando sair. Aí, e o carinha viu? Aquele cara lá, que né, recomendou eles saírem. Ele pediu ajuda. Também quem não pediria, graças a Deus, ele pediu ajuda, né? E o caso é, dois dos moleques saíram. E vocês sabem muito bem porque eu tô falando que dois dos moleques saíram, porque faltou um. Sem querer, um certo alguém que estava tentando sair, ele estava tentando sair com toda a força, ele de repente, ele deu um chute sem querer no último moleque que estava tentando sair. Ele afogou. A mãe ficou muito preocupada. Aí os caras conseguiram resgatar ele estava em mau estado, muito mal. Não, é uma cena bem tensa, sabe? A mãe ficou muito preocupada com ele. Levaram ele para um certo canto. Eles fizeram um negócio de reanimação, dando choque. E parecia que não deu muito certo. E a mãe do moleque ficou tão desesperada. Ela orou a Deus, pedindo para que desse sopro de vida ao filho. E parece que de repente naquela maquininha lá de batimento, tá mostrando um negócio aí que o coração dele tava batendo pouco, algo assim, né? Então que talvez ainda desse para reanimá-lo, sabe? Mas ainda aconteceu muita coisa, velho. Esse filme é filme de fazer chorar, velho. Esse filme é bem filme. Esse filme é um filme que no fim das contas, graças a Deus, o moleque sobreviveu e agradeceu muito a Deus e a mãe dele que tinha orado por ele e outras pessoas que também devem ter orado por ele. E deve ter dado tudo certo. Mas esse filme é muito bom. Quem puder assistir também, Superação, Milagre da Fé. E tem como assistir esse filme no YouTube, só que por playlist também. Os filmes Deus Não Está Morto, eu acho que tem como assistir completo sem assistir em playlist. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado desses filmes que eu mencionei. Eles ficam muito longos. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações e quem puder assistir, viu? Eu desejo a vocês um ótimo dia. Tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe todos vocês sempre. E até a próxima, meus queridos. Tchau. Com vocês, minhas ovelhas.